Muitas vezes é difícil entender as razões pelas quais Deus fez o que fez. Alguns eventos parecem loucos para nós em nossa geração. Um dos eventos mais preocupantes é o dilúvio. Será que Deus cometeu um genocídio mundial? Outro é o ritual do tabernáculo, em que Deus ordenou a matança de milhares de animais inocentes, além de tantas outras atrocidades que estão documentadas no Antigo Testamento. Uma coisa que aprendi a apreciar na Bíblia é que ela não mente, não esconde fatos. Como no passado, quando um rei conquistava a terra, o reino ou o que quer que fosse de outro rei, eles destruíam tudo. As estátuas, as crônicas, os registros, tudo o que havia sobre o rei anterior. A Bíblia não é assim. Deus guardou o bom, o ruim e o feio. Mesmo que às vezes seja difícil para nós entendermos, temos que apreciar o fato da honestidade e transparência de Deus. Nosso maior desafio para entender esses eventos é a realidade completamente diferente. A distância em termos de tempo, local e cultura faz com que seja tão difícil para nós entendermos. Mas não é totalmente impossível. Com algum contexto, ao estudarmos, podemos entender. Este será um breve estudo histórico. Não poderei abordar todos os eventos, mas pelo menos os princípios do que entendi ser a razão pela qual Deus agiu dessa forma, ou permitiu que algo acontecesse. Tenho visto que o breve estudo que abrange um longo período ajudou muitas pessoas a entender esses eventos. Ao estudar a Bíblia com muitas pessoas, pessoas que foram criadas na igreja, cristãos e outras pessoas que nem sequer ouviram falar de Deus. Percebi que ter uma linha do tempo sequencial, os ajuda a dar sentido à Bíblia e ao plano de redenção. Então, foi por isso que elaborei esse estudo. Portanto, amarre suas botas, segure-se em seu assento e faça uma pausa sempre que precisar. Façam muitas anotações, pois teremos cerca de 2000 anos de história em apenas alguns minutos. Então, vamos começar. Logo após a queda, falamos sobre isso em nosso último estudo. O próximo grande evento foi o primeiro caso de assassinato registrado nas Escrituras. 2 irmãos, provavelmente não os únicos que viviam na época. Mas a Bíblia não pode mencionar todas as pessoas e eventos. Caso contrário, a Bíblia teria um número infinito de páginas. Mas parece que Deus escolheu as histórias a serem abordadas na Bíblia de acordo com o que nos ajudaria a entender o plano de redenção. Deus dá uma instrução específica de como o sacrifício deveria ser feito. Esse sacrifício deveria representar Cristo, que um dia morreria por nós como um cordeiro inocente de Deus que derramaria o sangue em nosso lugar. Caim decidiu que não era um pastor como seu irmão. Então, decidiu trazer o melhor de sua produção para colocar no altar do sacrifício. Ótima ideia. Mas não foi o que Deus lhe disse para fazer. O interessante é que Deus não fica bravo com Caim, mas Caim fica chateado porque Deus não aceitou sua oferta. Se você não está familiarizado com essa passagem, pare aqui e vá ler. Gênesis capítulo 4. Deus notou a atitude de Caim e o advertiu para ter cuidado, para controlar seu temperamento ou o pecado o dominaria. A propósito. A essa altura, Deus não os visitava mais pessoalmente. As pessoas só podiam ouvir Deus, não porque Deus quisesse se distanciar da humanidade, mas porque a presença de Deus destruiria os seres humanos. Para nossa proteção, Ele teve que se distanciar de nós depois que o pecado entrou no mundo. Em vez de ouvir Deus, que estava apenas tentando demonstrar misericórdia e ajudá-lo, Caim vai e mata seu irmão. Que loucura é essa? Como nossa escolha pode afetar não apenas nossa vida, mas as gerações futuras. Depois, vemos essa conversa entre Caim e Deus, em que Deus está tentando fazer com que Caim entenda o que fez. Caim não demonstra remorso, pelo menos não que esteja registrado na Bíblia. Deus lhe diz qual seria a consequência. Caim tem a audácia de ainda reclamar. E com um último ato de misericórdia, Deus ainda coloca uma marca em Caim para protegê-lo. Quando conto essa história, todos me perguntam, qual era a marca de Caim? Ninguém sabe. E se alguém lhe disser que sabe? Está mentindo. Estão inventando porque a Bíblia não revela. Seria interpretação das pessoas e isso é muito perigoso. Isso é algo que talvez descubramos no céu, mas agora não sabemos o que é. Se você ler essa história devagar e com cuidado, verá a paciência, a proteção e a misericórdia de Deus.
A partir desse evento, começamos a ver uma divisão do povo de Deus. Caim é enviado para viver longe de seu povo, provavelmente porque não demonstrou arrependimento e sua atitude afetaria os outros. Muitas pessoas me perguntam: de onde veio a esposa de Caim? Quem são essas outras pessoas que levaram Caim a construir a primeira cidade? Há muitas teorias. A Bíblia não explica. O mais provável é que sejam todos filhos de Adão e Eva. Na época em que Caim matou Abel, havia muitos outros filhos e eles viveram literalmente centenas de anos e tiveram muitos filhos. A essa altura, a linhagem de Adão é através de seu próximo filho, Sete. Quando chegamos à época de Noé, o mal havia tomado conta das mentes de praticamente toda a população da terra. Isso está registrado no livro de Gênesis, capítulos 6 a 9. Muitos veem esse evento como um Deus vingativo, que decidiu exterminar o planeta inteiro porque sua criatura decidiu desobedecê-lo. Eu tenho uma visão um pouco diferente disso, e isso se deve a esta passagem. Viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Gênesis 6:5. Em minha opinião, se Deus não interferisse na forma como a civilização estava se desenvolvendo, nós teríamos sido extintos. Em vez de ver como um Deus maligno que enviou o dilúvio para destruir as pessoas, vejo como um Deus de amor que enviou a arca para salvar aqueles. Ainda havia um pouco de esperança de que eles poderiam ter um pouco de bondade para dar continuidade à humanidade. Porque Noé e sua família definitivamente não eram perfeitos. Há muitas coisas não muito boas que aconteceram logo após o dilúvio. Depois do dilúvio, Deus está tentando novamente. Ele prometeu nunca mais exterminar. Humanidade com água como fez antes. A humanidade tem um novo começo. Deus decide mudar sua estratégia. Algumas centenas de anos depois, ele chama outro homem chamado Abraão para começar de novo. Agora, Deus queria praticamente treinar um homem, que seria o pai de uma grande nação. Essa nação representaria Deus para o mundo e levaria o mundo a conhecer o verdadeiro Deus. Em uma versão bem resumida, esse foi o objetivo de Deus ao chamar Abraão e escolher Israel como a nação escolhida. Não porque eles são ou eram mais especiais do que qualquer outro povo, mas Deus lhes deu a responsabilidade de levar o resto do mundo a conhecê-lo. Muito parecido com a responsabilidade que nós, cristãos, temos hoje. Uma grande responsabilidade, mas um privilégio. Abraão se casa com Sara. Eles não podem ter um filho. Sara tem uma ideia brilhante de dar sua serva para ter um filho com seu marido. Abraão nem sequer questiona. Estranho. Abraão tem um filho com Hagar, Ismael. Mais tarde, Deus deixa claro que não, esse não é o filho da promessa. Mas talvez pelo fato de Abraão e Sara serem lentos para compreender, Deus dessa vez é muito claro. O bebê será seu, de Abraão e Sara. Longa história. Eles acabam tendo Isaque. Você pode encontrar essa história nos capítulos de Gênesis do 11 ao 22. Isaque se casa com Rebeca. Eles têm filhos gêmeos, Jacó e Esaú. O pai gosta mais de Esaú, a mãe de Jacó. Rebeca vê que Jacó é mais espiritual e deve herdar a posição de líder da família. Ela decide ajudar Deus um pouco, assim como fez sua sogra. E junto com Jacó, elas enganam o marido dela para dar a Jacó a bênção que deveria ser de Esaú. Quando Esaú descobre, ele fica furioso. Jacó teve de fugir e foi morar com seu tio Labão. Mas logo ao chegar lá, ele se apaixona por Raquel, sua prima. Isso era normal naquela época. Estou apenas compartilhando a história. Jacó não tinha nada para sustentar sua noiva, então fez um acordo com seu tio para trabalhar por 7 anos em troca de se casar com Raquel no final. Depois de 7 anos, na noite de núpcias, seu simpático tio e as 2 irmãs enganaram Jacó e ele de fato se casou com Lia, a irmã mais velha de Raquel. E tudo vira uma bagunça. Labão, seu tio, acaba dando Raquel também no final da semana do casamento. Mas ele tem que trabalhar mais 7 anos por Raquel. Raquel não pode ter filhos, mas Lia continua tendo filhos e isso deixa Raquel louca. Então, ela decide seguir os passos de sua avó, a avó Sara, e dá a seu marido sua serva para ter filhos para ela.
Parece que isso era uma coisa comum naquela época. Depois, mais tarde, Lia deixa de ter filhos e também dá a sua serva. Assim, Jacó acaba tendo 12 filhos e uma filha entre Lia, Raquel e as duas servas. Raquel engravida mais tarde. Raquel parece ter sido o verdadeiro amor de Jacó. Muitos anos depois, quando Jacó já tinha 10 filhos e uma filha, Raquel engravida. O primeiro filho foi José e o segundo foi Benjamim. Enquanto estava dando à luz Benjamim, ela morre. Jacó trata esses 2 filhos de forma diferente dos outros. Provavelmente porque eram filhos de Raquel e também porque eram filhos de sua velhice. E isso faz com que o ciúme chegue a um nível realmente perigoso. Quando José é um adolescente, os irmãos mais velhos o vendem como escravo, mas só depois de tentar matá-lo primeiro. A história de Jacó vai de Gênesis 26 a 35. Leia todo o Gênesis e você ficará bem. A história de José é linda. Começa em Gênesis 37. É uma leitura obrigatória. Ele é vendido pela primeira vez a Potifar. Ele fica lá por alguns anos. A esposa de Potifar tenta seduzir José. Ele a recusa. Ela o acusa de tentar estuprá-la. Ele é mandado para a cadeia. Ficou na cadeia por 7 anos. Mas, assim como aconteceu na casa de Potifar, Deus abençoa José em tudo o que faz. E logo ele está administrando a prisão. Um dia, 2 dos presos tiveram um sonho. Deus dá a interpretação a José. Mais tarde, quando Faraó tem um sonho, José é chamado para interpretá-lo. Deus dá a interpretação a José, e por causa disso, ele se torna o segundo no comando. E salva o Egito e todas as nações vizinhas da fome. Mais tarde, os irmãos de José chegam, eles se reúnem com José. José os perdoa. É uma história linda. Sempre choro quando a leio. Sua família se muda para o Egito. E esse é o início do que mais tarde ficou conhecido como os 400 anos de escravidão israelita no Egito. Mas eles não começaram como escravos. Quando a família de José chegou ao Egito, eles eram da nobreza, muito respeitados pela posição de José na corte. Foi depois da morte de José e os próximos faraó, que não tinha respeito por José ou por seu Deus, que mais tarde os egípcios começaram a se tornar escravos. Os egípcios começaram a se preocupar com o fato de os israelitas estarem crescendo demais e temiam que eles tomassem conta de sua nação. Começaram a oprimi-los e mais tarde os transformaram em escravos. Agora quero que você imagine comigo o povo de Deus. Quando eles foram para o Egito, eram apenas 70 pessoas, a família de José. Eles cresceram e se multiplicaram em um período de 400 anos, chegando a milhões. 400 anos é praticamente a idade do Brasil. Imagine o que era o Brasil há 400 anos e o que é hoje. Toda a existência deles nesse momento foi no Egito. E na maior parte do tempo, eles eram escravos. Escravos que não tinham escolha, tinham de obedecer a seus senhores e não tinham permissão para adorar o Deus verdadeiro. Eles viviam em uma nação politeísta que adorava tudo, desde o rio até os animais e, ao que parece, até mesmo os insetos. Na época em que Moisés entrou em cena, Deus usou os próprios deuses deles na praga para mostrar que Deus é o único Deus verdadeiro e começar a minar suas crenças, pelo menos para os israelitas, que depois de viverem entre os egípcios por muitas gerações, tinham pouca ideia de quem eles eram ou de quem era o Deus deles. Por essa razão, mesmo depois de Deus ter enviado as pragas que destruíram o Egito e aberto o Mar Vermelho bem diante de seus próprios olhos, eles ainda não confiavam em Deus e estavam constantemente desafiando Moisés e Deus. E essa é a razão pela qual eles tiveram que passar 40 anos andando pelo deserto. Eles estavam literalmente andando em círculos. Não foram necessários 40 anos para ir do Egito até a Terra Prometida. Eles chegaram à Terra Prometida em poucos meses. Mas eles não confiavam que Deus poderia conquistar os moradores da Terra Prometida. Eles estavam bem ali na Terra Prometida. Enviaram 10 espiões, incluindo Josué e Calebe. Quando os outros 8 espiões disseram que havia gigantes na terra, e eles não acreditavam que seriam capazes de enfrentá-los, Deus percebeu que eles não estavam prontos. Eles precisavam reaprender o que era ser o povo de Deus, e Deus passou os próximos 40 anos ensinando-os com lições práticas diárias no deserto por meio do tabernáculo.
Pulei muitas histórias e detalhes das histórias, mas mantive o que era importante para entender o plano de redenção e o motivo pelo qual algumas das ações de Deus parecem muito loucas para nós, mas eram necessárias. Cada uma das ações de Deus sempre foi para nossa proteção e salvação. Quando não conseguirmos entender, basta confiar. Um dia entenderemos. E essa é a base para a nossa próxima lição, que explica o tabernáculo e como todo o plano de redenção. É ensinado no tabernáculo, e foi isso que eles fizeram durante 40 anos. Eles estavam aprendendo essa lição.